Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Manda Saia, eu sou o Ícaro Leite. Eu sou a Maria Arruda. E nós estamos no ar para mais um bate-papo da nossa série sobre o universo da literatura brasileira. Né? Lembrando de vocês seguirem o nosso projeto no @manda.saia, com 2 S's, no Instagram, TikTok, no YouTube e no Spotify, mas aí no YouTube e no Spotify é @mandasaia, com 2 S's, tudo direto, beleza? Bom, a gente está aqui numa situação um pouquinho constrangedora hoje, né, Mário? Que a gente se atrapalhou um pouquinho aqui com a nossa convidada, mas vamos apresentar primeiro ela e depois contar o que aconteceu rapidamente, né? Vamos lá, pessoal. Hoje é o 8º episódio do nosso podcast e a gente está recebendo aqui uma autora que escreve sobre ancestralidade, espiritualidade, raça, sobre a vida urbana, muitos temas. E encara de frente temas duros também e abertamente políticos. Muito embora, como ela diz em um dos livros que a gente leu, seria mais feliz ao falar de flores, amores e pássaros. Achei essa frase bonita também. Nossa convidada de hoje é a Cidinha da Silva e eu vou ler o currículo como sempre porque eu não consigo decorar. Mineira de Belo Horizonte, com mais de 350 mil exemplares em circulação de seus 23 livros publicados. A Cidinha tem composto júri de prêmios literários bem importantes nos anos recentes, entre eles o Jabuti, na categoria Crônicas, Prêmio São Paulo, Prêmio Sesc, Romance e Crônicas, Prêmio Kindle, Prêmio Cidade de Belo Horizonte, na categoria Dramaturgia, Prêmio CEP, Prêmio Barco, A Vapor, entre outros. Além disso, alguns dos livros dela receberam prêmios também. Um Exu em Nova York, a gente tem ele aqui, recebeu o Prêmio Biblioteca Nacional de 2019. O Mar de Manu foi premiado pela APCA em 2022. E o livro Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, foi semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico no eixo Ciência e Cultura, na categoria Educação e Ensino. E agora é de novo semifinalista no Prêmio Jabuti, dessa vez no Prêmio Tradicional, na categoria Educação. Além disso, vários livros da Cidinha são adotados em políticas públicas e ela foi traduzida para vários idiomas. Hoje a gente vai falar em especial do livro novo, Só Bato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, que está aqui. E que, inclusive, um dos livros da Cidinha vai ser sorteado entre os membros do nosso Clube do Livro, autografado, depois que a gente terminar aqui o podcast. Então, Cidinha, muito obrigada pelo nosso convite. Desculpa a confusão. E seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo sobre a literatura e a escrita. Bom dia, Mariana. Bom dia, Ícaro. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Uma alegria bater esse papo com vocês e seguir esse caminho inicial de divulgação do Cachorro Grande nos primeiros meses, né? Depois do lançamento. Bom, Cidinha, primeiro contar a historinha rapidinha, conta a né? fofoca aí. Nossa, eu passei o endereço errado pra Cidinha, cara. Que vergonha. Que vergonha. Ela foi parar na minha casa. Ainda bem que não estava tão distante. E a gente conseguiu contornar, mas enfim. Aquelas coisas que, né? Oitava gravação. Já, né? Tava demorando pra acontecer alguma coisa. Tava demorando pra gente fazer alguma coisa errada. Mas, enfim, vamos que vamos. Nós vamos lá. Bom, pra gente começar, Cidinha, a gente sempre faz uma pergunta inicial pro nosso convidado, que diz respeito a entender a relação dele com a literatura, né? E no seu caso, assim, tem uma profusão de livros que você fez nos últimos anos, né? Estamos falando de 23 livros publicados já. A gente tem 2 aqui, tem mais uma série de outros livros que foram publicados. Eu vi que no Cachorro Grande, no finalzinho do livro, você conta que escreveu ele num período curto, né? Em que parece ter sido um processo mais longo e, óbvio, de uma relação bastante longa, especialmente com a Sueli, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com os livros e também, já até aproveitando, citando um pouquinho do que está colocado, né? Tem uma frase bem bacana no livro, depois no finalzinho você retoma ela de novo. Está na lição 2, né? Atuar politicamente como um povo, ter braços em todos os lugares. Em que você conta que na condução dos 10 primeiros anos da carreira literária, atuou como um povo buscando boas águas. Então, sim, a gente queria entender como é que é esse seu relacionamento com a literatura e a escrita, né? E que águas que você precisou buscar para se tornar uma escritora. Bem, o meu interesse pela literatura nasceu logo que eu aprendi a ler, né? E
nesse momento, os livros, as revistinhas em quadrinhos, tudo o que eu pudesse ler, se tornou tão interessante quanto outras brincadeiras, né? Então, o livro sempre esteve muito presente na minha vida, por escolha, por gosto, por opção, né? E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu conheci 3 cronistas mineiros numa coleção chamada Para Gostar de Ler. O Drummond, o Fernando Sabino e o Paulo Mendes Campos. E fui atrás dos livros desses 3 autores e fui me dando conta de que eu queria também contar as minhas histórias. Então, o meu interesse de escrever nasceu pela leitura, e pela leitura desses cronistas. Por isso, provavelmente, eu tenho tanto gosto pela crônica, né, também, dos meus livros. Dos 23 livros, 13 são livros de crônicas, né? Sendo que não publico regularmente, ou não publicava regularmente em jornal, em nenhum periódico. Mas o gosto mesmo de escrever esse gênero é que resultou nesses 13 livros. Eu completo 20 anos de carreira literária no próximo ano, né, em 2026. Comecei a publicar, portanto, em 2006. Comecei com um livro de crônicas, chamado Cada Tridente em Seu Lugar. E depois publiquei mais 12 e outros gêneros também. Essa história do povo aí é que um jornalista me perguntou certa vez qual era a influência de Sueli Carneiro na minha carreira literária. E no momento que ele perguntou, eu não tinha o que responder. Eu disse que eu conseguia perceber a influência dela na minha vida, mas especificamente na carreira literária, não. E ao escrever esse livro, eu me dei conta que talvez essa lição do povo, né, de ter braços em todos os lugares, de ocupar todos os espaços, de ocupar simultaneamente, provavelmente isso me orientou nos 10 primeiros anos, né, de publicações independentes, editoras pequenas, autopublicação, que são braços do ecossistema literário que exigem muito da gente, né? Muito trabalho para a gente conseguir firmar o nome, firmar o trabalho. A Mari está nessa toada agora. Tô nessa luta agora também. Eu achei muito legal você falar do Para Gostar de Ler, porque eu já contei um episódio aqui do podcast, né? Eu era criança que passava o intervalo do colégio na biblioteca, que eu não tinha muitos amigos, não gostava muito de me relacionar com as pessoas. Eu era muito tímida e eu passava o intervalo na biblioteca. E eu descobri o Para Gostar de Ler. Até recentemente eu fui num sebo e eu achei, assim, aqueles primeiros volumes dessa época, né? Tinha... e é muito interessante como a crônica... ela é um gênero literário que aproxima muito a gente, né, da história, porque tá no nosso cotidiano, tá na nossa vida ali. Então, é muito bacana. E eu acho que para quem tá começando a ler, talvez seja um gênero que a gente consiga ter mais identificação do que aquela coisa da literatura, Camões e uma poesia, um negócio que eu não entendo, né? Eu acho que a crônica, ela aproxima. E aí, pegando esse gancho dos braços, né? Embora 13 dos 23 livros tenham sido de crônicas, a gente percebe que você transita por vários gêneros literários, né? Então, tem conto, crônica, ensaio, tem livro infanto-juvenil, né? Tem os livros que são trabalhados como material didático, né? Então, tem talvez os braços do povo ainda estejam muito presentes de alguma maneira na sua literatura, né? Eu queria entender se você se vê em processos diferentes de acordo com cada gênero, se tem uma escolha consciente, agora eu quero escrever isso aqui e, portanto, o processo é esse, ou se é um pouco conforme a vida, o momento que você tá,
né? Como é que é um pouco o seu processo em relação a porque o volume é muito grande, né? Quando a gente olha, assim, é um volume bastante relevante de livros. E a gente conversa com vários escritores aqui, tem escritor que leva mais tempo, demora um tanto, tal. Mas o volume tem muita coisa para dizer, né? Então é bem interessante, assim, a forma, né? Um formato diferente do que a gente vê conversando. Do que a gente costuma ver, Então, essa resposta tem dois aspectos. O primeiro é que sim, é um processo consciente no sentido de escolher que livro eu quero fazer, qual é o projeto ao qual eu vou me dedicar. Essa parte é muito consciente e conta também com uma certa disciplina, porque escrever não é a minha atividade principal no sentido de sustentabilidade econômica, né? Então, são outras atividades que garantem, né, a minha vida material, e eu preciso dessa disciplina para conseguir produzir. Mas à medida que eu estou escrevendo, e o Exu em Nova York é um bom exemplo disso, à medida que eu estou escrevendo, o texto é que define o que ele quer ser. Eu me determinei a fazer um livro de contos. Esse é meu primeiro e único livro de contos até o momento, né? E no processo de feitura, eu escrevi várias crônicas excelentes, que ficaram para um livro que veio depois, que foi o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos. Então, o texto, ele define muito, né, como o que ele quer ser, a despeito de que eu queira que ele seja uma outra coisa. Então, tem esses dois aspectos, a resposta a essa pergunta. Sim. E você falou que começou o processo das pequenas editoras independentes e autopublicação e tudo mais. E aí, como que você sentiu que se deu esse caminho de entrada para editoras que já têm um processo de distribuição, que você consegue ter uma colocação maior do seu livro, acessar mais públicos mesmo, né? Porque eu acho que a editora independente é maravilhosa, porque ela permite, ela acessibiliza para quem de outras maneiras não teria acesso. Por outro lado, é o que você falou, demanda muito, né, da gente, enquanto autor ali, de encontrar os caminhos do livro, né? E como foi para você esse processo de mudar de um lugar onde você tinha que estar mais ativa no papel de buscar os leitores, e hoje que você tem editoras que fazem um pouco mais esse trabalho por você? Eu sempre orientei a minha carreira de duas formas concomitantes, né? Uma, a busca pelas editoras que me interessavam, então eu batia na porta, eu apresentava meu trabalho, eu dizia, quero publicar com vocês. E o outro movimento foi das editoras começarem a se interessar pelo meu trabalho, né? E hoje continua acontecendo dessa forma. Tem projetos, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de publicar por uma editora independente, que é a Patuá. Então, a gente negociou um projeto, eu estou buscando fazer o livro para entregar para eles. Né? Então, eu vou continuar. E publicar em várias editoras faz parte também da minha estratégia, porque uma editora só, por maior que ela seja, como é o caso da Record, que eu publiquei o Cachorro Grande agora, não te dá tudo o que você quer, o que você precisa, né? Então, um mosaico de editoras, eu brinco sempre que eu tenho um catálogo de editoras. As editoras têm catálogos de livros, eu tenho um catálogo de editoras, e isso faz parte da minha estratégia, né, de publicação. E isso, felizmente, hoje eu tenho portas abertas, né, praticamente todas as editoras que eu procuro, e apresento meus projetos, e têm sido sempre bem recebidos. E as editoras também me procuram, e eu não tenho fôlego para responder, né? A todos os convites, né? E convites assertivos. A gente quer um texto seu
para publicar. Tem gente que ainda procura naquelas, você não tem um texto para oferecer, para a gente analisar e tal. Esses eu não estou respondendo mais, porque tem as editoras que me procuram de maneira objetiva. Queremos te publicar. Sim, claro. Sim, né? Que legal. Que legal. Então é isso. Agora, vamos falar do Só Bato em Cachorro Grande, do meu tamanho maior. Contar aqui uma historinha pequenininha de como a gente chegou até aqui, né? Em que pese o endereço ter sido errado, a gente se encontrou, ou quase se encontrou. A gente tá tentando se encontrar. Agora eu tô parando pra pensar. A gente quase se encontrou lá, a gente quase que não se encontra aqui. Mas tá dando certo aos poucos. Eu fui na Megafauna no dia que você lançou o livro lá no Copan. Acho que era uma sexta-feira. Uhum. Eu fui com a minha esposa. Por pouco você não conheceu. Minha esposa, meu filho. Também são os caminhos que estão quase se cruzando aí. Também. E o meu cunhado estava junto. A gente passou na Megafauna, que depois a gente ia comemorar o aniversário dele. E o pessoal estava aprontando a mesa para o lançamento do livro e tal. E aí o pessoal, óbvio, por curiosidade, né, perguntei quem ia lançar o livro, eles disseram. E na Megafauna tem lá sessões bem interessantes de literatura negra, né? Que é raro, pelo menos nas duas megafaunas que a gente tem aqui no Copan e no Teatro Cultura Artística, tem lá uma parede só com literatura negra. E aí eles me indicaram, disseram que era você e etc. E aí falaram que tinha o lançamento desse e falaram assim, mas aí a menina a livreira, né, falou assim, não, mas esse aqui é muito, muito reconhecido, o Exu em Nova York, um Exu em Nova York, né. Falei, vou pegar o do Exu, por enquanto, né? Aí peguei o do Exu, li, tal. Aí eu sempre posto no Instagram, tal. E aí a Cidinha respondeu que... a gente pode combinar. O autógrafo, né? Que o Ícaro perdeu a chance de ter o livro autografado. Por uma diferença de 1 hora, mais ou menos, assim. Mas é que eu tinha um compromisso, não ia ter como ficar. E agora a gente vai conseguir o autógrafo. E depois eu li o do Cachorro Grande agora, mais recentemente, né? Bom, o Cachorro Grande, ele é mega conectado com a Sueli Carneiro, né? Que é uma referência importante sobre vários aspectos aqui. Mas, como você bem destaca no livro, são 40 anos de convivência, né? E desses 40 anos, a gente tem 81 lições aqui, que eu estava até comentando com a Mari antes da gente começar. Tem muita coisa interessante, assim, né? De aplicação para vários aspectos e tal. Para nossa vida mesmo, né? Lições, eu acho, sei lá, me marcou muito como liderança, né? Sob a perspectiva de liderança, Sim. sob a perspectiva de formação política, né? Algumas coisas que a gente... Você se valorizar no lugar, né? Assim, saber se valorizar e tal. Assim, vários aspectos interessantes, né? E aí a pergunta é, como é que foi esse processo de organizar essas 81 lições? Eu vi que não eram 81, elas foram expandindo, depois foram aumentando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo do livro. Então, o método Sueli Carneiro, a ideia do método Sueli Carneiro, surgiu quando eu li a biografia do Tim Maia. Isso há uns 10 anos ou mais. Eu li a biografia do Tim Maia e lá o biógrafo, o Nelson Mota, falava sobre o método Tim Maia, de fazer as coisas, de tocar a vida, que era uma coisa muito singular. Né? Eu li e pensava, existe um método Sueli Carneiro também. Ela é muito singular. Né? E aí eu escrevi um texto, uma crônica em 2014, que está no livro Baú de Miudezas, Sol e Chuva, e foi a primeira vez que eu falei no método Sueli Carneiro. Em 2018, fui convidada para participar de um projeto literário e apresentei o método, a ideia de desenvolver o método. E a pessoa me disse, faz, é muito interessante, faça assim. E aí eu comecei a escrever, porque até então eu não tinha escrito. Eu comecei a escrever e escrevi 25 lições, sem tirar a caneta do papel. E aí eu falei, opa, tem um livro aqui. E a gente vai aprendendo isso, né? Sacar onde é que o livro está. Falei, opa, tem um livro aqui. E aí fiquei acalentando a ideia, comentei com Sueli que eu ia escrever. Ela gostou da ideia e sempre me cobrava. Cadê o livro? Cadê o livro? Estou fazendo.
Até que, eu acho que acho que foi o ano passado que ela foi no podcast do Mano Brown. E eu percebi, e foi uma celeuma grande e tal, né? E muita gente ficou conhecendo a Sueli ali. Eu achei aquilo absurdo. Absurdo. Como é que essas pessoas não conheciam, né? Porque a Sueli está envolvida em todos os processos, em todas as lutas e conquistas da população negra no Brasil, né, nos últimos 50 anos. Em todos, rigorosamente todos. Como assim as pessoas conheceram Sueli Carneiro ali? Isso acionou em mim a urgência. Não, faz esse livro logo. Né? Porque eu acho que ele é um retrato interessante de Sueli. Né? Ele apresenta facetas dela que são muito humanas, talvez pouco conhecidas, né, também das pessoas. E eu tive a graça... tenho a graça, né, de conviver com ela há quase 40 anos. Me orgulho de dizer que sou uma pessoa que a conhece muito bem. E então fiz esse livro, que foi muito rápido para escrever, né? Foi em janeiro, foram 39 dias em janeiro desse ano e um pedacinho de fevereiro, mas é porque ele é um livro processado na vida inteira, né? Eu conheço Sueli, convivo com Sueli em 2/3 da minha vida. Né? Então, eu convivi mais com Sueli do que eu convivi com a minha mãe. Isso é interessante, né? E, desculpa, posso dar uma questão aqui? Eu fiquei bem impressionada também, lendo o seu livro, né? Como você menciona algumas vezes, essa questão da Sueli ter ficado muito conhecida pelo podcast do Mano Brown, né? Não teria sido isso também, para usar a linguagem atual, né? Um movimento de que furou a bolha? Assim, ou você... Assim, eu tenho uma dúvida. A Sueli é uma referência, né? Será que não foi um movimento de tipo assim, pessoas que não conheciam essa referência por serem brancas, por serem de fora do movimento, de fora da luta, ou que não se declaram feministas, por exemplo, né? Que não estudam o feminismo? Talvez tenha sido uma oportunidade de furar a bolha. Não sei. Eu acho que não, Mariana, porque você tem pessoas de estaturas muito semelhantes à da Sueli que vão ao programa, que fazem excelentes entrevistas, e não acontece com elas o que aconteceu com Sueli. Entendi. O que aconteceu com Sueli se deve ao jeito dela. Ao jeito dela falar, a coisa muito tranquila, né? Ela passou a ser conhecida como a mulher que enquadrou o Mano Brown. Quem conhece a Sueli sabe que aquele é o jeito dela. Eu não assisti o programa no dia que passou, fui ver depois, e eu falava para mim mesma assim, o que tem de novidade? Nada. Sueli estava, inclusive, numa versão Paz e Amor aquele dia. Porque no livro você cita algumas outras situações em que ela estava mais... Ela estava numa versão Paz e Amor, muito tranquilinha, dizendo as coisas de maneira muito, muito calma, quase doce até. Mas é que tem a figura do Brown, né? A persona Mano Brown, que as pessoas temem, que as pessoas não confrontam, de quem as pessoas não discordam, e muito menos corrigem a rota. Sim. Mas tem mulheres que fazem isso. Eli fez, Camila Pitanga fez. Camila Pitanga fez agora, Sim. Né? Camila Pitanga é tão mais jovem do que Sueli. Mas é isso, não tem nenhum problema dizer, não, eu penso diferente de você. Ou dizer, não, você está errado nisso, eu vou argumentar por que é que você está errado. Né? Então, me parece que a surpresa foi essa, porque era como se ela tivesse confrontado uma presença meio totêmica. Né? Só que Sueli está lá atrás, no início da carreira dos Racionais, o projeto Rappers, no Gueledé, Instituto da Mulher Negra. O Brown foi capa
do primeiro número da revista Pode Crer, que é uma revista que Gueledés, a organização da Sueli, editou. Né? Então, as relações são outras. Eu imagino que o Brau tenha, pela Sueli, o mesmo respeito, a mesma consideração que ele tem por aquelas mulheres que ele cita sempre, que cuidaram dele quando ele era criança, enquanto a mãe dele trabalhava. Então, ela é uma mulher que tem autoridade para dizer as coisas a ele, para dizer da forma como ela disse. Não é? E as pessoas se chocaram com isso, e foi isso que fez o programa bombar tanto, porque entrevistas qualitativas com pessoas igualmente grandes, como Sueli, já houve várias, diversas, no programa, e não tiveram esse tipo de repercussão, né, que a gente poderia dizer que furou a bolha e tal. Então, acho que foi de uma outra ordem. Faz sentido. Que aconteceu. Sair daquele pacifismo, né? Cada um fica do seu lado com a sua opinião, aí quando diverge acaba surpreendendo de alguma maneira, né? Aproveitando aqui para continuar até dentro desse papel da Sueli, né, de entidade, eu li o livro Sobreviventes antes, né, do Cachorro Grande, e a Lívia Natália, que prefaciou o livro, usa uma frase que é: nossa roupa por excelência é a nossa pele, que como texto que fala logo e antes da nossa boca. E eu achei essa frase interessante para conectar a consciência de pele como texto, né? E de que maneira isso você acha que influencia a sua literatura, né? Essa foi a interpretação da Lívia Natália, mas eu digo assim, você acha também que a pele se impõe como texto, que ela atravessa, para usar também uma palavra que está em alta, a sua literatura? Sim, o pertencimento racial, eu prefiro falar dessa forma mais ampla, assim, né? O pertencimento racial, ele define o meu estar no mundo. Eu sou uma mulher negra que vive num país racista, num país hierarquicamente racializado como o Brasil, que vive na diáspora africana, que sou descendente de pessoas que foram escravizadas e precisaram reinventar, não é? Por meio da memória, os lugares de onde vieram para conseguir existir, para conseguir chegar até aqui. Isso me define no mundo e, obviamente, estará presente no meu texto. E nos momentos em que eu estou falando de relações raciais e nos outros também. E nos outros também, porque isso me define, isso me modela, isso cria a minha raiz no mundo. O pertencimento racial me enraiza no mundo e é a partir daí que eu cresço, que eu floresço, que eu dou frutos para o mundo, não é? Então, sim, a questão é o quanto, muitas vezes, ou boa parte do tempo, querem nos acantonar nesse lugar. Né, como se nos fosse permitido apenas falar de relações raciais na literatura, falar de relações raciais, falar sobre racismo. Né, a gente fala também, isso de novo, está na nossa raiz. Né, mas eu escrevo o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Vou me dedicar aos projetos que forem mais interessantes para mim, não é? Para o meu projeto literário, para a minha perspectiva de carreira, para o plano de voo que eu faço de cada coisa que eu quero realizar. Para não se colocar nesse lugar panfletário, né, do antirracismo, como se fosse a única moldura que a literatura pode ter, né? Eu não sei, aí eu puxando um pouquinho pro Exu em Nova York, eu gostei bastante do livro. E tudo que me desafia, de certa forma, do ponto de vista... Eu vou usar uma palavra que eu nem gosto, porque ela pegou uma conotação ruim, mítico. Esse negócio de mito ficou um negócio esquisito, né? Mas o mítico, né?
Eu não estou dizendo aqui no mítico clássico grego, não. O mítico como folclore, como alegórico e etc. É um negócio que para mim pega muito, assim, né? Meu pai é cearense, então, inclusive esse final de semana eu encontrei com ele e a gente tava brincando de histórias que ele contava pra gente quando era pequeno e tal. Então tem um mítico ali, meio fantasmagórico, no caso dele especificamente, etc e tal, que faz um mix com religião, com alguns desejos, com algumas coisas que não são claras, né? E eu acho que o Exu em Nova York, ele é muito... ele tem muito esse lugar mítico, de trazer, inclusive, uma boa parcela, e isso faz muito parte da sua, né, como pessoa, e da cultura que você está envolvida, etc. Mas trazer para a luz esses seres míticos que estão aqui ao redor da gente, e tem as suas histórias, etc. E é uma visão que a gente não vê normalmente, né? Claro, você vê alguns desses seres mais mitológicos e etc. E de novo, não estou dizendo que é mitológico necessariamente, é só uma forma de chegar onde eu quero. Mas que traz assim uma clareza sobre essas entidades, esses entes, etc. Com o nosso cotidiano, né? Ele bate ali no nosso dia a dia. Por isso que eu gostei bastante desse livro. Como é que é essa formação, para escrever esse livro, essa formação, esse caldo, como é que você construiu ele, Cidinha? Então, o Exu, ele é o ápice do meu entendimento, né, sobre as águas que me conformam, sobre o líquido amniótico atlântico que eu bebi e que me fez ser quem eu sou. Né? Então, eu vinha experimentando desde o primeiro livro, a epígrafe do meu primeiro livro é um textinho do Exu Tranca-Ruas, que diz o seguinte: você pensa que estrada e caminho é tudo a mesma coisa, mas está errado. A estrada é uma coisa, o caminho é outra. A estrada é uma via, uma picada no mato, um cortado no chão, e é muita. O caminho é quando você escolhe uma estrada para seguir e chegar no seu lugar. Né? Então, foi um caminho feito do Cada Tridente em Seu Lugar até o Exu em Nova York, no sentido de entender essas águas, né? Que são das orixalidades, das africanidades, das ancestralidades e da tensão e do diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas. Então, esse é o líquido amniótico. Essas águas é que me formaram e nessas águas eu naveguei ao escrever esse livro. Nossa. Que lindo! Poético, além de tudo, muito bonito. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso bate-bola. Sim. Né? E aí a gente entra aqui na reta final. Quer fazer, Mari? São perguntas um pouco mais rápidas, embora não sejam fáceis. Mas a primeira é se você tem alguma ou algumas referências literárias principais, assim, o que te formou ou te marcou mais. Os cronistas, como eu disse no começo, né? E tem algumas escritoras que para mim são muito caras e importantes, né? Comecinho lá no final da adolescência, eu conheci a poesia de Adélia Prado e foi uma coisa transformadora na minha vida. E mais tarde, a Ana Maria Gonçalves, com o livro emblemático, Um Defeito de Cor. Outra escritora que é fundamental para mim é uma escritora de Moçambique, chamada Paulina Chiziane, que tem algumas publicações aqui no Brasil. E mais recentemente tem uma escritora de Camarões, chamada Leonora Miano. Sim. Né, o Leonora Miano, que é uma referência grande assim, daquilo que eu quero escrever, do tipo de linguagem que eu quero construir nos meus livros. Legal. Perfeito. E
em termos de passagem de alguns livros seus que te marcou, seja porque foi duro de escrever, de colocar para fora, seja porque, assim, de alguma forma te emociona. Olha, vou falar de 3. Tem um que foi muito difícil de fazer, que é o hashtag Parem de Nos Matar, que é um livro que trata do genocídio da população negra no Brasil em crônicas. Foi um livro muito duro, muito difícil de fazer. O Exu em Nova York foi um refresco, né, ele nasceu de uma inquietação que era, poxa, eu já escrevi tanto livro de crônica, livros, alguns que eu considero muito bons, e nada aconteceu na carreira e tal. E uma amiga me disse, faz um livro de crônica, de contos, mesmo que seja um livrinho. E eu fiz o Exu, e depois do Exu, a minha carreira mudou, ele é de fato um divisor de águas. E o terceiro livro, eu sempre gosto do mais novo, né? É O Cachorro Grande, que tem uma carga de afetividade muito grande, e acho que ele é um livro que terá um lugar importante na literatura brasileira. Acho que ele é um livro de cauda longa que vai gerar muitos efeitos aí ao longo dos anos. É sistematizador, de certa forma, também, Sim. né? Ele é organizador, né? Se você pudesse mudar uma vírgula em algum lugar, algum livro que você escreveu, qual seria? Você já olhou para esse livro impresso, publicado e falou, putz, tem uma lição aqui, a 82 que ficou de fora? Então, o meu segundo livro, que se chama Você Me Deixa, viu? Eu vou bater meu tambor, é um livro que eu não quis reeditar depois que ele esgotou, né? Porque eu entendi várias coisas ali que eu não bancava mais, eu não faria de novo. Eu fiz num determinado momento e foi isso. E outros textos, meus livros têm sido bastante reeditados, né? E eu me sinto muito à vontade para corrigir aquilo que eu acho que é erro, para refazer o que eu acho que pode ficar mais bem feito. Os Sobreviventes, que é um livro que você leu, é exemplo disso. Se você leu o prefácio da Lívia, então você leu a primeira edição. A segunda tem coisas bem diferentes, né? Que eram coisas que me incomodavam e que para a segunda edição eu corrigi. Né? E acho que isso precisa ser uma liberdade que a gente tem, né? A nossa produção. O ano que vem a gente vai fazer uma edição comemorativa do Tridente, dos 20 anos. Então eu vou revisar e vou também incluir uma sessão nova para as pessoas verem como é que eu estou escrevendo agora. Legal. Eu escrevi como eu escrevi há 20 anos, e elas poderão me ver tratando dos mesmos temas que estão ali, mas 20 anos mais madura, tendo feito 23 livros, tendo aprendido a escrever melhor. Né? A voz e a entonação muda, né? Eu sempre lembro de Gilberto Gil nessas horas. É a voz dele novo, depois mais madura, e agora muda completamente, né? Bom, então só para finalizar o nosso bate-papo aqui, Cidinha, como é que o pessoal te acompanha? Na internet? Quais são os seus canais aí? É basicamente o Instagram, que é @Cidinha da Silva Escritora, que é um canal que eu uso para divulgar meu trabalho, né? Perfeito. Agenda. Tal. E pelos seus 23 livros, em particular esse aqui agora, que realmente é muito grande, é muito valioso. Muito bem. Bom, Cidinha, muitíssimo obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Pedir desculpas de novo pelo pequeno equívoco. Pequeno não, imenso equívoco no começo. Mas foi um prazer ter você aqui. É uma alegria, gente. Obrigada. Depois quero ouvir o podcast para ver como é que ficou. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Manda Saia. O podcast de quem acredita que a literatura amplia o mundo. A gente se vê e até a próxima.